Bom dia, crianças. Bom domingo para vocês. Um ótimo dia do Senhor. O dia da Santa Convocação, onde nós devemos estar prontos e preparados para adorar e servir ao Senhor. Hoje nós vamos levar mais uma vez a lição na casa de vocês, pois vocês ainda não podem estar presencialmente na igreja. Mas vamos orar a Deus para que esse tempo passe logo e vocês possam retornar logo para a igreja e para o convívio de todos. Hoje nós vamos estudar a lição número 11 e vamos falar hoje sobre o Rio Jordão. Lá no Rio Jordão aconteceu vários episódios importantes na história da Bíblia, mas hoje nós vamos falar sobre 3 episódios. 2 ocorreram no Antigo Testamento e 1 ocorreu no Novo Testamento. Nós vamos fazer a primeira leitura do texto bíblico que fica em Josué, no capítulo 3, do 1 ao 4. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis. Vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vós chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Essa passagem bíblica encontrada em Josué fala quando o povo de Deus estava se preparando para entrar na terra prometida. Após a morte de Moisés, Josué assume o povo de Deus para guiá-los até a terra prometida. Ao chegar no Rio Jordão, eles passam 3 dias ali, querendo ouvir o que Deus tinha para falar para eles. E então Deus ordena que os sacerdotes carreguem a arca da aliança e atravessem os rios, pois o povo ia atravessar o rio e o Senhor ia abrir ali o rio para que todos passassem. E então, depois que eles passassem, o Senhor ordenou para eles que eles colocassem ali um monumento para que todos lembrassem desse grande fato ocorrido durante esse período. Outro fato bíblico bem importante que nós vamos falar hoje fica em 2 Reis, do capítulo 5, do 1 ao 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo. Pôs-se ar de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Após ser aconselhado pelo hebreia que trabalhava em sua casa, Naamã vai à terra de Israel pedir para que o profeta tire toda essa enfermidade dele, pois ele tinha muito tempo e nunca tinha sido curado. Chegando lá em Israel, ele pede para que o rei de Israel ele ajude ele
quanto a essa enfermidade. Mas quem se levanta para ajudar ele é Eliseu. Eliseu ordena que ele vá lá no Rio Jordão e tome banho no Rio Jordão, que ele vai ser completamente curado. Ele fica um pouco resistente, porque ele não pensava que apenas no rio ele ia ficar bom. Mas ele pensa um pouquinho mais, então ele decide ir lá no Rio Jordão. E quando ele é curado, ele glorifica a Deus. E ele diz que não vai mais adorar nem ao Deus, nem prestar sacrifícios a nenhum outro Deus, a que não seja aquele que é o Deus de Israel. E o nome de Deus ali estava sendo glorificado. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus chega ali no Rio Jordão e encontra João Batista. Jesus pede para que João Batista o batize. Mas João Batista diz assim: como que eu vou batizar o Messias, o Rei dos Reis, o que vem para salvar o mundo? Mas Jesus convence ele de que ele precisa batizar para que ele dê testemunho para as pessoas de que realmente ele veio como um homem à terra e que ali ele estava cumprindo a ordenança do Senhor. Então João Batista batiza o Senhor Jesus, o Senhor de nossas vidas, ali no Rio Jordão. Veja quantos episódios maravilhosos aconteceram ali, de milagres tremendos que Deus fez. Então, no texto que nós vamos, nesses 3 textos que eu coloquei hoje, vocês vão poder ler tudo explicadinho no roteiro bíblico que eu preparei para vocês. Então, vocês não esqueçam, não apenas vejam o vídeo, mas vejam também todo o roteiro bíblico, onde eu botei figuras e explica exatamente os textos bíblicos e como ocorreram esses fatos. Eu quero que agora vocês orem pedindo a Deus para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus abençoe nossa igreja, para que Deus abençoe nossos enfermos, todas as pessoas que estão ainda sem poder estar dentro da igreja, que nós possamos orar por elas e que todos se sintam grandemente abençoados pelo Senhor. Nosso texto bíblico essa semana para decorar está no livro de Salmos, no capítulo 125, no versículo 5, que diz: Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que vocês possam decorar durante a semana esse versículo, para que nós possamos estar memorizando todos os versículos dados nesse trimestre. Que vocês possam ter uma semana de paz, que possam ser grandemente abençoados e que nós possamos retornar logo, logo ao convívio de igreja. Não esqueçam de orar durante a semana por nossa igreja e por toda a nossa liderança da igreja. Um beijo para vocês, que Papai do Céu abençoe o lar, o papai e a mamãe de vocês, que abençoe a vidinha de vocês e que vocês possam sentir a presença de Deus na mente e no coração de vocês. Um beijo grande.